Bom sábado para vocês, feliz sábado a todos, espero que estejam indo bem. Quero já agradecer de antemão o Clube de Aventureiros por organizar o culto de hoje, por produzir o culto de hoje, por executar o culto de hoje e nos conduzir nesse momento de louvor tão bonito, né? Essa música da oração cantada pelo Clube de Aventureiros ficou assim, ó, acima da média. Ficou mais do que a gente sonhava e imaginava. Coisa linda, muito, muito lindo. Obrigado ao Clube de Aventureiros. A Débora está ali atrás, o Tio Norton está ali atrás também. As crianças acabaram já saindo, provavelmente só estejam ouvindo ali, mas está coisa boa demais, coisa muito, muito linda. Espero que a sua semana tenha sido boa, e se não foi boa, teve momentos difíceis, desafiadores, fortes, assim, entenda que Deus tem estado com você. Deus tem cuidado de você nesse momento, Deus tem te confortado, Deus tem trazido auxílio para essas lutas. Se foi uma ótima semana, se foi uma boa semana, a gente fica feliz também em saber, em acompanhar, justamente por entender que a gente tem conseguido perceber e notar as bênçãos de Deus nesse período. A gente sabe que a vida ela não é tão simples, mas diante das dificuldades, das lutas da vida, a gente tem um Deus que cuida da gente, um Deus que apoia a gente, um Deus que dá conforto para a gente. Então esse momento é muito bom. E por falar em alegrias, em bênçãos, em pontos positivos da vida, em privilégios e prazeres, a gente, no meu caso, eu tenho também alguns deles que vale a pena a gente saber. Obviamente, na semana passada, ao fazer o momento pastoral, eu já comentei, já tinha trazido para vocês um pouquinho de como que estava o Ícaro, né? Não vou ficar trazendo foto todas as vezes aqui, porque eu sei que vocês não querem ficar vendo um bebezinho o tempo todo, né? Vocês querem? Como que eu faço? Produção, me ajuda aí nisso daí, como que a gente faz? Não, eu não vou trazer foto do Ícaro somente, porque hoje, dia 17 de maio, é um dia muito especial para a gente, porque é aniversário da Mari. Mari não está aqui, a Mari não consegue vir ainda por conta do Ícaro. O Ícaro não pode vir ainda, é muito novinho, né? Tem as vacinas para fazer, a gente tem que evitar aglomerações por conta das doenças respiratórias, os toques nele, por conta disso ainda não tem sistema imunológico, tudo isso. Então, por isso ainda não pode vir a lugares com muita gente com aglomeração. Mas hoje é aniversário da Mari e mesversário também do Ícaro. Entendeu? Eu gosto de usar esse termo, mesversário. Então hoje ele completa um mesinho. Parece que foi ontem, porque a gente nem dormiu muitas noites assim, então por isso parece que foi. Não, brincando. Tem dormido bem, tem sido tranquilo, ele tem sido cuidado por Deus, e a gente tem tentado fazer o melhor. É muito, muito gostoso esse momento, muito privilégio ver esse desenvolvimento dele. Então já cresceu aos 5 centímetros, já chegou ao peso que tinha nascido, né? E mais do que isso, já passou o peso, já deu engordadinha. Então tá um menininho grandinho, fofinho, tá crescendo, a gente está muito orgulhoso. A mensagem de hoje ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7. Você pode abrir comigo? Pode ser? Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. A leitura de hoje é um pouquinho longa, não é grandes coisas de longa, vai do verso 36 até o versículo 50, tá certo? Lucas capítulo 7, versículo 36 até o versículo 50, e é uma história extremamente conhecida, muito, muito conhecida. Ela é tão conhecida que o Quarteto Arautos do Rei gravou uma música com essa história. Talvez você conheça, talvez você lembre, assim, que é uma tal assim: eu sou um vaso de alabastro. Lembra dessa música? Sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz para perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Povo lindo, né? Povo lindo, esse povo bonito que canta ao Senhor, que louva ao Senhor. O texto está lá em Lucas no capítulo 7,
versículo 36 em diante, até o versículo 50, ele conta justamente essa história. O texto começa dizendo o seguinte para nós, Lucas 7, 36 em diante, dizendo assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. O verso 37 já diz o seguinte, vou pedir para a mídia ir passando para mim a leitura, enquanto a gente vai fazendo junto. O verso 37 diz: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Verso 38 diz assim: e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. E ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse é profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa e que é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Verso 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e ele disse: Simão, eu tenho muita coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E como eles não tinham como pagar o credor, esse credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Verso 43, Simão respondeu: eu penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, essa porém molhou os meus pés com lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Verso 48, então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Até esse momento, esse é o texto bíblico para nós, essa é a palavra de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo, pode ser? Deus eterno, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua palavra transmitida através do Espírito Santo para os profetas, para os escritores bíblicos, que sentaram, pensaram, arrazoaram. Lucas analisou, pensou nas palavras, em como colocar ou onde colocar o texto, e esse texto passou dezenas de anos, centenas de anos, até milhares de anos, e chegou a nós. Senhor, eu peço por amor ao seu nome, que essa palavra do Senhor chegue a nós. Agora nós a lemos e iremos abordar sobre ela, conversar sobre ela. Por isso eu peço, por favor, que o Senhor nos ensine, que aquilo que o Senhor tocou o meu coração durante essa semana possa chegar também ao coração da Igreja Central de Porto Alegre, de quem está assistindo também pela internet, e da mesma forma que esse texto continue sendo visto, estudado, pensado na tarde de hoje, amanhã, durante essa semana, que a gente possa conversar sobre ele nos pequenos grupos e assim chegar a ainda mais conclusões que o seu Espírito também trará. Portanto, nos ilumina nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o quanto você gosta de passear, encontrar amigos ou conhecer pessoas. Para aquelas pessoas que gostam muito de viajar, é muito comum, e principalmente os jovens em si, e eu trago porque os jovens, prometo que é com carinho que eu falo isso, principalmente os jovens, que às vezes não se apegam tanto a determinado conforto,
então não precisa ir para hotel ou resort, etc., que geralmente marca suas viagens para ficar em algum Airbnb ou em hostel, né? Lugares que você divide, lugares que não são extremamente estruturados, mas que ajudam, ou ficar na casa de alguém, na casa de outras pessoas, conhecidas ou desconhecidas. A Mari e eu, em algumas das nossas viagens, ficamos em Airbnbs, em hostel, em lugares que não tivessem tanta estrutura, e isso traz muita experiência. Então, por exemplo, indo a alguns outros lugares, a gente conhece pessoas não só de outras cidades, de outros estados, mas até mesmo de outros países. E aí fica o desafio de conversar, de fazer amizade, de criar vínculos e tentar passar o amor de Deus para essas pessoas. Só que, certa vez, teve uma viagem que eu fiz, e foi a minha primeira viagem missionária, minha primeira saída. E essa saída missionária, ela foi, quando eu estava ainda na faculdade, eu fazia teologia no NASP, foi no ano de 2011 ou 12, não me lembro bem agora, e nesse período, eu tive a oportunidade de ir até o Uruguai, fazer a minha primeira missão Caleb e viagem missionária. Então fui eu e mais alguns amigos, um grupo de amigos para lá. Inclusive, vocês vão conhecer uma dessas pessoas. Um desses camaradas que estava comigo, ou que eu fui junto, era justamente o Dr. Dorival, que vocês conhecem, atendem na clínica adventista, que faz parte da nossa igreja, vocês conhecem bem. Então assim, que é amigo de muitos aqui, conhecido de muitos aqui. Então nós estivemos juntos, nós fomos até o Uruguai, conhecemos ali alguns lugares, pessoas, e assim vai. Em um determinado momento, em um dos sábados que estávamos lá, nós fomos distribuídos, estávamos num grupo de 10 pessoas, 12 pessoas, e fomos distribuídos para algumas igrejas. Algumas dessas igrejas se reuniam em casas lá no Uruguai. Você talvez já tenha ouvido falar que o Uruguai é um dos países mais secularizados da América do Sul, da nossa divisão, do território que temos aqui, e um dos mais secularizados do mundo também. Ou seja, a sua ênfase não está numa ênfase de religiosidade. Essa secularização significa que é uma ênfase que foge da espiritualidade, que foge da religiosidade. Então, quando nós fomos ali, as igrejas que tinham lá nos receberam. E aqui nós fomos, Dr. Dorival e eu, foi uma igreja em uma casa. Íamos fazer o culto, escola sabatina, apresentar algumas músicas, e assim vai, para conduzir o culto com aquela igreja, com aquela comunidade. Ao término do culto, foi oferecido a nós um almoço. Então, maravilha, vamos almoçar então, que alegria. E lá tinha um hábito interessante, aconteceu algumas vezes lá no Uruguai, não estou dizendo que é uma cultura por inteiro de lá, não é de todas as pessoas, mas em vários lugares que passamos ali tinha essa cultura, que já era trazer o prato prontinho, o prato já servido para a gente. Então eu lembro bem daquele almoço, que era um arroz diferente, meio gelado, meio frio, como se fosse uma salada. A gente faz a salada de macarrão, certo? Com maionese. Então era um arroz meio assim, tipo uma salada de arroz, uma salada de macarrão e também uma torta de frango. Essa torta de frango, para mim, me marcou muito pelo seguinte sentido. O Dorival, que eles conhecem, é vegetariano. E só tinha isso, tinha o arroz, o macarrão e a torta de frango. Essa torta de frango, ele, por não comer, ele fazia o seguinte, ele passava, sabe, quando você vai discretamente, passava para o prato do outro? Então, maravilha, passou para a minha porta, ou para o meu prato. Então ele passava ali discretamente, eu tinha que comer rapidinho. Por quê? Para o pessoal não ver que eu estava comendo a torta do Dori. Maravilha, eu comi o pedaço dele e comi o meu pedaço, e eles ficaram muito felizes, porque perceberam que a gente estava comendo muito rápido. A torta fez sucesso, estava boa, a torta fez sucesso, porque o Dori comeu rápido, e eu estava comendo muito rápido a torta. Aí o que eles faziam? Eles traziam a segunda torta. A gente seguiu o mesmo processo, segunda vez, até que, lá pelo quarto, talvez quinto pedaço, eu já falei assim, Dori, não dá mais, a torta está muito boa, mas eu comi o dobro do que eu deveria. Se eu já tinha comido muitos pedaços, seria os meus 4 pedaços, com as tortas dele eu comi 8 pedaços. Então, e eu lembro que para mim, essa foi um dos momentos mais extraordinários, que foi um dos momentos que a gente melhor foi recebido aqui
assim, na vida, porque a gente foi para um lugar, eles cuidaram da gente, a gente, com todo respeito, assim, a gente não tinha nada a oferecer, apenas a mensagem do texto bíblico. E embora o texto bíblico seja extraordinário, nós éramos jovens, eu estudava, pouco sabia falar, e pouco sabia falar em espanhol, embora o Dori saiba falar plenamente, perfeitamente, a gente ficava ainda nessa questão, sabe, o que temos para apresentar, o que temos para trazer, e as pessoas de coração aberto nos recebiam, sabe, é muito bom ser bem recebido. Nós aqui na Igreja Central, a Mari e eu, fomos extremamente bem recebidos, e somos muito agradecidos a vocês por isso. Nós já tínhamos comentado isso em outros momentos, e ainda comentamos, somos e fomos muito bem recebidos. Na semana passada, eu quero agradecer de público, aqueles que estavam ali, que me encontraram no caminho, e viram que o meu pai estava comigo, e vieram, conversaram, abraçaram, meu pai saiu assim, feliz da vida, pelo carinho da igreja. Então, quero elogiar de público, de púlpito, a Igreja Central de Porto Alegre, que o nosso desejo, sentimento seja de receber bem as pessoas. E é justamente sobre essa ideia que a gente vai falar, sobre receber, sobre acolher, sobre ter as pessoas na casa. Qual é o motivo, como que a gente faz isso? Sabe, a gente não vai abrir aqui o texto, mas no Salmo 23 a gente encontra um trecho, um aspecto ali, que fala sobre recepção de pessoas, sobre o acolhimento, sobre criar um banquete, sobre preparar um lugar, preparar uma festa. E é o texto que a gente conhece, que diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, algumas versões falam inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Percebe que no Salmo 23 vai falando sobre os aspectos do banquete, sobre os elementos de receber. Davi, ele, ao falar com Deus, ao apresentar o seu salmo, ele vai dizendo o seguinte aspecto, ele vai percebendo a seguinte questão, de que existe um momento da vida daquele que crê em Deus, daquele que aceita a Deus, que nem mesmo estar na presença dos adversários é um grande problema, porque essa mesa é uma mesa de acolhimento, é uma mesa de recepção. Então, possivelmente, Salmo 23 estivesse falando ou sobre segurança, ou sobre conversão, de que na presença do Deus eterno, não existem mais adversários, e todos podem ficar na mesma mesa. Até interessante que fala sobre o cálice que transborda, e falando sobre a abundância da mesa, a abundância do banquete, a abundância da casa e da festa. E talvez vocês estão percebendo que estamos tendo alguns efeitos especiais, né? Vocês estão percebendo, né? Isso aí é tudo praticamente programado, tá, gente? Praticamente. Então, a hora que for indo, voltando e ajustando, é o momento que você, opa, acorda aqui, presta atenção de volta, porque talvez estava um pouquinho de olho do lado aqui, então a hora que mexer a luz de novo, é para você acordar, tudo certo? Só que tem um terceiro elemento ali, que aparentemente não faz muito sentido na ideia do banquete, que é a unção. Quando Davi fala, unges minha cabeça com óleo, e existe um aspecto no Antigo Testamento, um aspecto na cultura bíblica, que apresenta para a gente esse conceito da unção diante do banquete, a unção diante do recebimento. Existem dois tipos de unção, ou dois tipos de óleo, se assim podemos dizer, ali em Israel, que nos faz compreender um pouco mais sobre Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. O primeiro tipo de óleo, ou o primeiro tipo de unção, está relacionada com a unção para um serviço, que é utilizado, sim, em especial chamado de unção sacerdotal, mas é que é para uma função de consagração, de entrega. Então, existem alguns elementos, é para os reis, sacerdotes, profetas, e assim vai. Só que um segundo tipo de unção, uma segunda forma de unção, um segundo tipo de óleo, é justamente um óleo, eles chamam de um óleo oriental perfumado, e esse tipo de óleo é o que é citado ali no Salmo 23, quando diz, unge minha cabeça com óleo. Essa atitude de ungir alguém na hora da festa, do banquete, da recepção, quando alguém vem à sua casa, é uma fórmula que havia no Antigo Oriente Médio, em especial em Israel, de dizer que a pessoa era bem-vinda. É como se você fizesse o seguinte, a pessoa vem à sua casa e você organiza um servo para lavar os pés dela. Você dá um óleo, ou unge ela com óleo, com um tipo de óleo perfumado sobre ela,
e depois você se assenta à mesa, você beija a pessoa. É por isso que a gente vê na Bíblia a utilização do ósculo santo, que é o beijo de carinho, como se fosse o abraço que a gente dá. Então, em termos gerais, é como se a pessoa chegasse à nossa casa, tivesse feito uma longa viagem, e você já chega apresentando, dá um abraço nela, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha casa, olha, pode sentar aqui no sofá, se quiser o banheiro fica ali, e a pessoa fala, não, eu vou lá no banheiro, sabe, passar uma água na cara, a gente chama assim, passar uma água na cara, só para se refrescar, só para chegar em casa e se sentir bem-vindo. É justamente essa a ideia. O óleo que apresenta aqui, esse tipo de óleo, é um óleo de recepção. Então existe um tipo de unção para quando você recebe uma pessoa em casa. A gente não tem esse hábito, mas na Bíblia havia esse hábito. Então, quando se trata do convidado aqui, quando se trata do indivíduo que havia recebido o convite, era alguém que carregava alguns atributos extraordinários. Não era um qualquer convidado, era um convidado que precisava dessa compreensão da unção. Talvez você já tenha ouvido falar que o verbo ungir, que é o verbo machá em hebraico, ele vem do substantivo machiá, ou machiá, que significa ungido. Nesse sentido, de forma geral, a palavra ungir, ou ungido, significa untar, azeitar, besuntar e consagrar. Esse ponto é importante. Os significados, eles têm a ver com o tipo de serviço que aquilo teria. Isso seria para pessoas ou até mesmo para objetos. Como eu bem disse antes, a unção bíblica, ela tem alguns aspectos importantes. Então é levado para os reis serem ungidos. É o caso de Saul, que a gente viu, é o caso de Davi, foi o caso de Salomão, Jeú, Joás, Ezequias. Tantos reis foram ungidos, tanto em Israel quanto em Judá. Mas para cumprir as funções era necessário essa unção, a aceitação. Um segundo grupo de pessoas que eram ungidas eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles recebiam a unção para poder prestar o serviço no templo. Não precisa abrir, mas Levíticos capítulo 4, versículo 3, fala de pessoas, de sacerdotes ungidos que em algum momento pecaram e precisavam apresentar uma oferta especial, num pedido de perdão de pecados. O terceiro grupo que recebia a unção, não tão oficial no sentido de o reino fazer isso, ou alguém da monarquia realizar essa unção, mas eram os profetas. Os profetas, eles recebiam a unção de um profeta mais antigo, que é o caso de Elias passando isso para Eliseu, ungindo Eliseu, ou recebiam uma unção direto de Deus. Inclusive, o livro de Isaías nos apresenta, no capítulo 61, versículo 1 a 3, dizendo sobre o próprio Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. E assim o texto vai continuando, dizendo sobre a justiça e a glória de Deus. Só que esse texto de Isaías 61 é um texto que você conhece, que Jesus, certa vez, trouxe essa leitura e aplicou a si mesmo, dizendo que hoje se cumpre esta palavra. Entenda que existem alguns tipos de unção, e todos eles voltados para a consagração. Só que existe um quarto tipo que a gente pouco fala, mas que é muito apresentado em especial no Novo Testamento por conta de um substantivo, que é a unção do Messias. E essa unção do Messias, ela é maior, ela é superior à dos reis, ela é superior à dos sacerdotes, ela é superior à dos profetas. O Messias, ele carregava todos esses elementos e atributos que haviam nessas outras unções, ele carregava em si. A própria palavra Messias significava o ungido, era um título que poderia ter. Portanto, quando a gente olha para aquele convidado desse texto que nós lemos de Lucas 7, entendemos que ele carregava todas essas características, não era alguém qualquer, sendo Jesus o Messias, sendo Jesus o Cristo, que é a palavra grega para o Messias, sendo Jesus esse indivíduo que carregava a unção, o ungido, esse camarada, esse homem de Deus, ele carregava em si a monarquia, ele carregava o sacerdócio, ele carregava a profecia.
era a própria palavra de Deus encarnada. Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso sacerdote, Jesus é o principal profeta de Deus, a principal revelação de Deus. Jesus é o nosso Messias, acima de reis e sacerdotes e profetas. Jesus é o Messias ungido que deveria vir ao mundo. No entanto, Jesus recebe um convite, e o convite que Jesus recebe, ele é um tanto quanto inusitado, porque ele recebe de um fariseu, e nós lemos muitas vezes na Bíblia que os fariseus, eles tinham uma rixa, tinham um problema com Jesus. Entenda que Jesus, ele estava aberto a todos aqueles que queriam estar com ele, que queriam de alguma forma abrir o coração a ele. Portanto, Jesus, ao receber um convite de um fariseu, ele vai. Ele prontamente, em outro momento, na primeira temporada da nossa série Casa de Amigos, foi vista a questão de Zaqueu. Então, Zaqueu, apesar de não ser um fariseu, mas era aquele que era rejeitado ali em si, e tinha uma função. Jesus, ele se convida para ser convidado. Estranho, né? Se convida para ser convidado. Jesus, ele ia justamente também para aqueles que não queriam, não o aceitavam e não o desejavam. No entanto, Jesus, ele não recebe algumas coisas. Ele não recebe os pés lavados, ele não recebe o beijo de boas-vindas, e ele não recebe nem mesmo a unção. Isso significa que o convite daquele fariseu, o convite de Simão, envolvia muito mais uma curiosidade para entender quem ele era, para entender o que estava acontecendo, quem era Jesus mesmo. Afinal, apesar de Lucas ter colocado no começo do seu texto, esse texto aqui, essa história, ela está relacionada com os outros evangelistas, com os textos dos outros evangelistas, que a colocam no final, bem próximo à Páscoa, da sua entrega, bem próximo ao seu sacrifício. Portanto, Lucas, ele não coloca numa ordem cronológica, mas num sentido lógico que para ele era compreensível. Simão aparentemente não recebe como deveria receber. Inclusive, Simão, ele tem um olhar de uma certa superioridade em alguns pontos, porque nós vimos que vem uma mulher, certo? Essa mulher, ao chegar ali, ela realiza um movimento que estava fora do pensamento, que estava fora do hábito, fora daquilo que era comum. Ela começa a lavar os pés de Jesus, e ela derrama suas lágrimas, ela joga aquele óleo perfumado, ela seca com os seus próprios cabelos, e Simão fala consigo mesmo, como dizíamos ou ouvimos muito, Simão fala com seus botões, e ao entender isso, ele fala assim: eu acho que ele não é profeta mesmo, porque se fosse profeta, olha, ele não estaria com essa gente, com essa mulher, porque a mulher, ela é vista como pecadora, e é isso que é importante entender, que Jesus, ao dar a resposta para Simão, não dá em público, porque Simão também não manifestou publicamente. Jesus se vira para Simão, como se chamasse de lado: Simão, vem cá um pouquinho, eu tenho mais coisa para falar para você, vem cá, deixa eu contar um segredo. Simão, eu sei o que você está pensando, eu não só sei o que você está pensando, como eu sei também quem é você. Você acha que eu não sei quem é essa mulher, você acha que eu não sei aquilo que ela viveu, você acha que eu não sei aquilo que ela fez. Eu conheço essa mulher, eu conheço essa história dessa mulher, eu conheço justamente os detalhes dela, do coração dela, mas eu também conheço você, e conheço os detalhes do seu coração. É interessante que nesse momento, Jesus, ele quer retirar o tipo de religião legalista de Simão. Perceba que Brennan Manning, no seu livro Evangelho Maltrapilho, ele traz uma citação que ajuda a gente a entender, não diretamente sobre Simão, mas sobre esse tipo de religiosidade, que diz que o Deus do cristão legalista é com frequência imprevisível, é errático e capaz de toda espécie de preconceito. Quando vemos Deus desta forma, sentimos-nos compelidos a nos envolvermos em alguma espécie de mágica para aplacá-lo. A adoração torna-se um seguro supersticioso contra os seus caprichos. Percebe que a visão de Deus
de alguém que precisava pagar as coisas, alguém que precisava resolver as coisas, alguém que precisava trazer ali os seus, o cumprimento das leis, os seus pecados, os seus hábitos, os seus costumes. Era alguém que não entendia quem era Deus. Sabe, aquela mulher, ela tem algumas características. A característica dela é que ela era uma mulher reconhecidamente pecadora. Ela era conhecida como pecadora pelas pessoas que estavam na festa, ela era conhecida pecadora como pelas pessoas que estavam na cidade, mas ela também se reconhecia como pecadora. E eu acho que esse é o ponto mais importante. Deixa eu fazer um convite para você, só um detalhe. Não precisa se preocupar com o que as pessoas da casa estão pensando. Não precisa se preocupar com aquilo que a cidade está pensando sobre você. Apenas faça uma autoanálise e reconheça quem você é. Aquela mulher se reconheceu como pecadora, ela entendia quem ela era. E nós precisamos da mesma forma nos reconhecer como pecadores, porque somente através dessa compreensão, somente através do entendimento de quem nós somos, é que conseguimos chegar verdadeiramente ao Deus eterno. O livro de Lucas não apresenta o que ela fez, porque para Lucas não é relevante o pecado dela. Para Deus não é relevante o seu pecado. Para Deus não importa aquilo que você fez, contanto que você entenda que necessita da graça de Deus, que necessita do cuidado de Deus, e necessita do perdão de Deus. Da mesma forma não importa o pecado, o que importa é o reconhecimento. Lembra que Simão não faz algumas coisas? Simão não lava os pés, Simão não beija Jesus, Simão não unge. Aquela mulher, com as suas lágrimas, lavou os seus pés, lavou os pés de Jesus. Jesus cita que aquela mulher estava em todo momento beijando os pés de Jesus, o recebendo na sua vida. E aquela mulher unge Jesus com um óleo perfumado. Isso significa que, apesar de não ser a casa dela, ela fazia Jesus ser bem-vindo no seu coração. Se em primeiro momento, se em primeiro lugar, precisamos reconhecer Jesus como Messias, em segundo lugar, precisamos compreender que para receber Jesus na nossa casa e na nossa vida, é necessária uma entrega total. Não basta apenas uma vida de curiosidade, não basta apenas uma religião de curiosidade, não basta apenas uma espiritualidade de curiosidade, para saber datas, lugares, locais, não importa isso faz parte do nosso crescimento e amadurecimento, mas é necessário ter Jesus em nossa vida com uma entrega total. Aquela mulher fez Jesus ser bem-vindo na vida dela. Portanto, é preciso também entender que a mulher que era reconhecidamente pecadora no começo da história, ela encontra o que procurava no final dessa história. A mulher que era pecadora, ela encontra o perdão dos pecados. Na casa de Simão houve perdão. E deixa eu falar o seu coração numa questão, num ponto. Talvez você esteja abrindo o seu lar para um pequeno grupo. Talvez você esteja não só abrindo o lar, mas liderando um pequeno grupo. Talvez você esteja em alguma liderança aqui, ou talvez você tenha alguma função. Receba Jesus na sua casa, mas receba Jesus também na sua vida. Talvez você esteja conhecendo o Evangelho de Deus, talvez você esteja aprendendo sobre Ele, esteja compreendendo um pouco mais sobre Ele. Receba Jesus na sua casa, mas receba também Jesus na sua vida. Jesus não é um ser místico que mata as nossas curiosidades.
mas Ele é o Deus que apresenta a nossa maior necessidade. Ele cuida de nós. Também no Evangelho Maltrapilho, Brennan Manning apresenta para a gente que em essência, a única coisa que Deus pede de nós é que desejamos homens e mulheres, que sejamos homens e mulheres de oração, gente que vive perto de Deus, gente para quem Deus seja tudo e para quem Deus seja suficiente. Essa é a raiz da paz, porque temos paz quando o Deus gracioso é tudo que buscamos. Aquela mulher aceitou o perdão divino. E por isso eu tenho 3 convites para você. O primeiro convite é reconhecer Jesus como o Messias na sua vida, como o Cristo da sua vida, como o Salvador da sua vida, não como um mero profeta, não como um mero rei, não como um mero sacerdote, mas o Rei dos Reis, o nosso sumo sacerdote, e a revelação de Deus devia vir ao mundo. Segunda lição é compreender que precisamos receber Jesus em nossa casa, mas também na nossa vida. Não basta recebê-lo por curiosidade, mas permitir que Ele atue. E por último, aceitar o perdão de Cristo, a transformação. Percebe que eu nem falei sobre a parábola? Não deu tempo de falar sobre a parábola, pastor? Dá tempo, não hoje. Dá tempo no seu pequeno grupo, dá tempo no seu PG. O sermão não é suficiente para a gente ser preenchido espiritualmente. É por isso que a gente tem os nossos cultos diários em casa, nossos momentos de meditação, sozinhos e em família. É por isso que temos outros cultos na igreja, como nas quartas-feiras, agora no sábado à tarde, às 18. Mas é por isso que também temos nossos pequenos grupos, porque os pequenos grupos são gente cuidando de gente em pequenas comunidades de amor. Vá conversar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus em um pequeno grupo. Faça parte e principalmente cresça espiritualmente. Reconheça Jesus como Messias, o receba na sua vida e entregue totalmente, e aceite o seu perdão. Eterno Deus, esse trecho da Bíblia tem tanta coisa, não deu tempo, mas não dá tempo mesmo, nunca dá tempo. Obrigado pelo privilégio que temos de começarmos um tema aqui, na sua casa de oração, podermos ir para nossas casas, para conversarmos mais e aprofundarmos mais. Senhor, por amor ao seu nome, ajuda-nos a entender que naquela casa houve o reconhecimento de que Jesus era o Messias por aquela mulher. Obrigado, e ajuda-nos a entender também que precisamos não só receber Jesus na nossa casa, mas precisamos recebê-lo na nossa vida e termos uma entrega total, Pai. E ajuda-nos a lembrar, Senhor, que na sua presença e em Cristo há perdão. Naquele dia houve perdão, e hoje ainda há perdão. Obrigado, Senhor, que a sua palavra sempre fale a nós,
que o Seu Espírito sempre se manifeste, mas que possamos também, quando estivermos na Sua presença, nos sentirmos em casa. Que esse texto chegue ao nosso coração e que ele seja ativo em nós. Oramos entregando tudo nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém.